Glória a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Deus abençoe os amados. Se assentem, por gentileza. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 11, por favor. Gênesis, capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos, do verso 1 ao verso 9. Depois da leitura, permaneçam com a Bíblia aberta, por favor, para que possamos aqui examinar este texto. Gênesis, capítulo de número 11, do verso 1 ao verso 9. Os irmãos encontraram? Diga amém. Diz o texto: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, só uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram numa planície na terra de Sinar e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos sirvam para nós como pedra e o betume como argamassa. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade cuja torre toque os céus e cujo célebre toque o nome de Deus, porque não sejamos mais espalhados sobre a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os homens estavam fazendo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo o que eles intentam fazer. Vinde, desçamos ali e confundamos a sua linguagem, para que um não entenda o que o outro diz. Destarte, ó Senhor, e dispersou dali a superfície de toda a terra, e cessaram de edificar então a cidade. Chamou-lhes por isso aquele lugar o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem dos homens sobre a terra, e o Senhor dispersou sobre a planície de toda a terra. Amém, irmãos? Eu quero intitular o sermão aqui esta noite, e prometo aos irmãos que não serei enfadado, muito menos cansativo aos eleitos. Antes das 9, com certeza, o pastor já estará dando a bênção apostólica para nós irmos para nossas casas. O sermão é o Deus que destrói os planos. O Deus que destrói os planos. Irmãos, todos nós temos sonhos, todos nós temos planos. Todos nós queremos fazer o nosso melhor, mas nem sempre o ideal é o certo. Nem sempre, irmãos, o legal é moral. Nem sempre aquilo que nós pensamos ser correto é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. As boas intenções não valem de absolutamente nada diante dos desígnios eternos do nosso eterno Redentor. Meus planos são plausíveis ao meu coração, desde que eles não se encontrem com Deus soberano no meio do caminho. Porque se os meus planos encontrarem com Deus soberano no meio do caminho, e se esses tais planos meus não forem de acordo com este Deus soberano, os meus planos se frustrarão e não darão certo. E até diante disso eu glorifico a Deus, porque sei que minha vida está totalmente dependente da vontade absoluta deste Deus que criou os céus e a terra. Isso é depender de Deus, saber que ainda que os meus planos não sejam conforme a vontade daquele jeito que eu queria, ainda assim Deus continua soberano, controlando todas as coisas, independentemente da minha vontade. Porque, pastor, o que nós criamos, infelizmente, é um Deus que está num grande trono, assentado-se e faz tudo o que nós queremos. Este não é o Deus bíblico. Este não é o Deus de Israel. Este não é o soberano justo juiz que controla e governa todas as coisas. Eu chego a afirmar que Deus não viu o futuro a qual você está querendo fazer. Deus escreve o nosso futuro. Por isso nós somos mais do que bem-aventurados, porque Deus já desenhou planos melhores e maiores para nós. Se dependesse, irmãos, de todos os sonhos, de todos os planos que nós queremos para a nossa vida, nós estávamos perdidos. Porque eu quero ser rico, eu tenho o desejo de ter muito dinheiro, eu tenho o desejo de ter uma casa na praia, eu tenho o desejo de ter uma casa no campo. Quem não, né, pastor? Mas talvez se Deus me desse tais coisas, eu não estaria aqui esta noite glorificando e exaltando o nome dEle. Talvez se Deus me desse tais coisas, eu não estaria no culto do semear nesta quarta-feira. Mas Deus sabe o que Ele tem de melhor para mim e para você. E o que Deus tem é melhor e maior, louvado seja o nome dEle. Aqui, irmãos, está um Deus que destrói planos. Deus deu uma ordem em Gênesis capítulo 9, versículo 1. Qual é esta ordem? Homens, cresçam
multipliquem e se espalhem sobre toda a terra. Os homens foram contrários àquilo que Deus tinha ordenado. Ao versículo de número 4, comigo por gentileza, do capítulo de número 11. Disseram os homens: vinde, edifiquemos para nós uma cidade cuja torre toque os céus, e tomemos célebres a esse nome, para que sejamos não mais espalhados sobre toda a terra. O que os homens aqui estão fazendo não é somente construir uma cidade para que eles possam estar tranquilos. Não é somente construir uma cidade para que eles possam estar tranquilos. O que os homens aqui estão fazendo é indo contrário a uma ordenança explícita de Deus. E qual que é a ordenança de Deus? A ordenança de Deus é: espalhem-se sobre toda a terra. Mas eles estão contrários àquilo que Deus ordenara e àquilo que Deus mandara lá no capítulo de número 9, no versículo de número 1. Repare, irmãos, que a rebelião dos homens contra Deus, elas não vão muito longe. Não existe homem que fique de pé diante do Deus de Israel. Ah, mas está dando tudo certo. Espera aí que na esquina ele vai te encontrar, e os seus planos serão frustrados se não estiverem de acordo com os desígnios dele. O que era a terra de Sinar, irmãos? Capítulo 10 nos diz que a terra de Sinar é onde Nimrod começou a ser grande, um homem extremamente poderoso. Talvez um primeiro grande homem poderoso de toda a Bíblia Sagrada, Nimrod. E este homem, naquele lugar, naquela localidade, na planície de Sinar, que é o atual Iraque, designa com os tais homens ali construir uma cidade, edificar ali uma torre e chegar essa torre até os cumes dos céus. Repare que o problema não é a cidade, a construção da cidade, não. Repare que o problema não é a torre, muito menos a torre, irmãos. O problema está ali na desobediência a uma ordem explícita de Deus. Quando Deus diz não, é não e pronto e acabou. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus diz, está dito. Não tem nada que nós possamos fazer para mudar os desígnios deste Deus soberano. E isso tem que estar inculcado dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Nós somos crentes, e o que o crente faz? O crente é totalmente dependente de Deus. E dependência é obediência. Dependência é obediência. Nas palavras do Dr. Martyn Lloyd-Jones, um escolhido não tem escolha. Um escolhido não tem escolha. Você é escolhido de Deus? Saiba que é Deus quem controla a sua vida. O seu deitar, o seu levantar, o seu sair, tudo que você fizer, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o melhor que tem para cada um de nós. E esse Deus destrói planos. Eu quero observar 4 momentos desse texto com vocês. O primeiro momento é a união dos homens. Está no versículo 1 e no versículo 2. Acompanhe o texto comigo. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Os homens eram unidos com relação à fala, com relação à linguagem. Eles falavam a mesma língua. Não é mais ou menos o que nós dizemos dentro de um lar? O homem fala a mesma língua da mulher, o marido fala a mesma língua da esposa, os filhos falam a mesma língua dos pais. A vida flui, as coisas andam. Não é verdade? Há uma união. Se o pastor falar a linguagem dos obreiros, os obreiros falam a linguagem do pastor, a igreja fala a linguagem do pastor, o pastor da igreja, a igreja vai bem. Esta é a união dos homens. Só que esta união aqui em Gênesis, capítulo de número 11, é uma união maligna. É uma união perversa. É uma união diabólica. Elton, e nós podemos também às vezes fazer reuniões diabólicas? Sim. Sim. Elton, eu entendo que toda união é assinada por Deus. Quem te disse um negócio desse? Há concubinatos que Deus nunca assinou embaixo para que pudessem acontecer. Há uniões que Deus nunca autorizou que tivessem. Não foi o que você disse aqui hoje? O homem precisou morrer para que a união não pudesse existir. Por quê, irmãos? Porque os homens se unem para afrontar o Criador. Os homens se unem para fazer os seus próprios desígnios e os seus próprios caminhos.
Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz isso, que os homens criam os seus próprios caminhos, e os seus caminhos são maus, e os seus caminhos são perversos, e os seus caminhos são ruins. Mas em Isaías capítulo 54, diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Diz que a vontade de Deus é melhor e mais absoluta do que a nossa própria vontade. Maquinar o mal contra o céu não dá jeito, por mais que você se una para isso. A união dos homens é o primeiro parâmetro que eu encontro nesse texto. O segundo parâmetro que eu encontro nesse texto é a cooperação dos homens. Está no versículo de número 3 e versículo de número 4, olha comigo. E disseram uns aos outros, depois que eles se unem, eles cooperam. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos nos sirvam por pedra e o betume nos sirvam por argamassa. Disse mais os homens: vinde, edificamos para nós uma cidade cuja torre toque os céus e toque o nome de Deus, para que não sejamos mais espalhados sobre a terra. Repare que depois da união, a cooperação dos homens. Não é só se unir, é unir e cooperar. E eu quero destacar aqui algumas vertentes no versículo 3 e versículo 4. A palavra eia aparece 2 vezes. Eia, queimemos tijolos e façamos por ele pedra para edificar. Eia, construamos uma torre que chegue até o céu. O engraçado, irmãos, é que Deus fala na mesma linguagem dos homens. Porque quando você chega no versículo de número 7, Deus diz: eia, desçamos ali e confundamos a língua dos homens. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele ceifará. O homem está, eia, eia, eia. Deus fala: é muito bem, é isso? Eia, desçamos ali e confundamos a língua dos homens. E a última palavra que sobrevalece é a palavra do nosso eterno Redentor. Tijolo, irmão, é força e proteção. Eles queriam força e proteção. Não adianta buscar força e proteção longe da vontade de Deus. Força e proteção só está debaixo da mão potente do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa proteção. Se o Senhor não edificar a casa, o salmista diz: em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão se vigia o sentinela. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem guarda, e nada pode impedir os desígnios do Senhor. Louvado seja Deus. Se primeiro os homens se unem, depois os homens cooperam, os homens também maquinam o mal. Mas acontece alguma coisa muito extraordinária no meio. Deus intervém. Porque o texto nos diz, no versículo de número 6, o Senhor diz: o povo é um, todos têm a mesma linguagem, e isso é apenas o começo. O que o Senhor disse? Isso é apenas o... Se eu deixar eles fazerem o que eles querem, vai piorar. Pastor, é o que o texto está dizendo. Se eu deixar eles fazerem o que eles querem, vai piorar. Sabe por que Deus puxa a corda? Para não piorar. Sabe por que Deus permite a enfermidade? Para não piorar. Sabe por que Deus fecha a torneira? Para não piorar. Se Deus está fechando a torneira, se Deus está puxando a corda, se Deus está fazendo essas coisas, é para não piorar. Porque você não conhece o futuro, mas Deus conhece o futuro e sabe o que é melhor para mim e para você. Deus intervém. Não um Deus de madeira, um Deus de barro, um Deus de gesso, que não pode fazer nada. Não. Esse Deus falou: haja, e houve luz. Esse Deus mandou as estrelas brilharem no firmamento, e elas brilham desde a eternidade.
esse Deus falou, e as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra. Este Deus governa o universo, Ele governa a minha vida, Ele governa a vida dessa igreja, Ele governa a nossa vida, porque Ele é soberano. Deus intervém, porque os homens se rebelam. Lembra-se de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande e poderoso, o único, teve que comer capim para entender que esse Deus é soberano. Enlouqueceu, esquizofrênico ficou, para entender que em Babilônia ele só governava porque Deus permitia. Se não for a soberania de Deus, nós não governamos nada, nem a nossa casa, nem os nossos filhos. Por isso que eu oro: Senhor, eu estou criando nos seus caminhos, mas governe a mente dele, governe o coração dele, crie ele por mim, Senhor. Porque se o Senhor, pastor Wellington, não fizer, nós estamos perdidos. Mas se o Senhor fizer, louvado seja o nome dele, nós seremos mais do que bem-aventurados. Deus intervém. Ele vai lá e confunde a língua dos homens, porque ninguém bate de frente com Deus, ninguém luta com Deus e prevalece. Elton, Jacó lutou com Deus e prevaleceu, por isso tornou-se. Quem disse essa conversa para você, meu irmão? Ali é apenas uma mera linguagem de expressão do autor bíblico. Não há guerra de Deus com os homens, não existe isso. Deus não entra em batalha para perder, Deus já entra vencedor. Não tem esse negócio. Já viu aquela queda de braço, Satanás com Jesus? Isso não existe, isso não existe. Jesus já entrou vencedor e para vencer e vencedor. Ele é o soberano Deus. E por fim, depois que os homens se unem, depois que os homens planejam, depois que Deus intervém, o que acontece? Os homens se confundem. Os homens se confundem. Mas não estavam tão unidos, todos falavam uma mesma língua, todos tinham uma mesma convicção. O que aconteceu? Deus interveio. Os homens queriam ficar em paz, porque a planície do Oriente, aqui onde diz, era uma planície boa para isso, para a construção. Aqui era uma planície boa para os homens viverem, era o melhor lugar aos olhos deles. Mas Deus traz confusão total, porque nós erramos, achamos que os nossos desígnios, aquilo que nós colocamos no papel, é melhor do que aquilo que Deus fala. Nossa paz e segurança não é a paz e segurança de Deus. Quando dissermos a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Mas quando a paz do Senhor vem, ela excede todo o entendimento e nos abençoa para a glória do nome dEle. Nossos planos não são os planos de Deus, os caminhos do Senhor são melhores. E por fim, para encerrar aqui a minha palavra e entregar no horário que eu prometi, Deus dispersa os homens sobre toda a terra. Ao versículo número 9: chamou o Senhor aquele lugar de Babel, porque ali confundiu os homens, e de toda a terra se dispersou por toda a planície dela. No final, foi feito o que Deus queria que fizesse. E é sempre assim. Nadar para morrer? Na praia. Para morrer? Na praia. Por isso que em suas orações, em nossas orações, que falemos assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, que a tua vontade se sobressaia sobre a minha vontade. Aqui, irmãos, uma aplicação pessoal e rápida ao coração dos irmãos e também um pequeno testemunho para encerrar a minha palavra. No ano de 2013, eu encerrei o colégio, o ensino médio, e eu fiz o Enem, para a glória de Deus. Eu consegui uma pontuação muito elevada no Enem, acho que foi 890 pontos, alguma coisa assim. Sempre fui muito prendado com relação às coisas, com relação ao estudo. E, para a glória de Deus, eu consegui um curso de engenharia civil, na Uninove. E lembro-me que na época, eu fui com os meus pais, para que pudesse levar as documentações, e o ProUni
ele exige documentações excessivas. É para você cansar, para você não conseguir a bolsa. E levamos todas as documentações certinho. Mas chega na hora lá, eles inventam outros documentos que você não está com eles em mão. E para minha decepção, né, faltou um documento aí dos meus pais. E enfim, eu não consegui a bolsa. Falei, meu Senhor, eu estudei tanto. Inclusive o pastor Job era o meu pastor na época, eu chorei tanto. Eu era um jovem, irmãos, bem jovem. Mas chorei tanto nos pés do meu pastor Job. Eu falei, pastor, não estou entendendo esse negócio. Ele fala, meu filho, fique tranquilo, Jesus tem coisa melhor. Ele falava assim. Lembra do pastor Job? Lembra do pastor Job? Deus tem coisa melhor. Eu falei, amém. E não consegui fazer engenharia civil. Eu comecei a trabalhar no lugar que eu trabalho, inclusive até hoje, já tem 15 anos que lá trabalho. E para a glória de Deus, de um dia para o outro, meu patrão chegou para mim, eu tinha acho que 6 meses de trabalho. Falou para mim, você tem desejo de fazer faculdade? E contei para ele a história, né, do que tinha acontecido. Ele falou, muito bem, a loja vai pagar a sua faculdade. Só que não vai ser engenharia, você vai ter que fazer contabilidade. Porque tem alguma coisa a ver daquilo que a loja precisava. Falei, que assim seja. Para a glória de Deus, sou formado em contabilidade, né? Paguei muito pouco por aquilo que consumi, mas é porque Deus tem coisas melhores e maiores para todos nós. Aplicação: se Deus falou, Ele cumprirá. Se Ele não falou, fique na dispensação, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. O Deus que destrói planos também é um Deus que abençoa com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para a glória e o louvor do nome dEle. Faltam 2 minutos para as 9, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.